Mas aqui de novo, hoje para a gente finalizar o assunto sobre as verdades. Bem, nós vimos anteriormente que existe verdades puras da razão, onde elas não precisam de provas. Mas existe todo um processo, um sistema, onde elas são jogadas dentro da nossa consciência, levado à razão, onde a razão vai, através das suas leis, nos dar a percepção, né, criar teorias e ter a noção de qual será a escolha, o caminho que nós vamos decidir partir, né? Hoje, nós vamos dar uma pincelada rapidinho de uma verdade que precisa de prova. Então existe uma classe de verdades que precisa de provas. Não basta você simplesmente fazer todo aquele processo, levar para a tua razão, porque a tua razão vai dizer assim, e agora? Cadê a evidência? Né? Por exemplo, supondo que eu estou com as mãos para trás e vem uma pessoa e queima a minha mão. Diante dessa situação, da dor, a minha consciência já vai dizer para mim, ó, você foi queimado. Tá? A minha consciência tem a informação que queimadura com fogo é daquela forma, aquela dor é uma queimadura que provém de fogo. Por quê? Porque lá atrás, em algum momento, essa informação foi registrada na minha mente. Tá? Está lá no meu subconsciente. Porque lá, brincando talvez com o fogo, fogão, pus a mão na chaleira, quando eu era criança, alguma informação lá atrás ficou registrada, e agora minha consciência simplesmente está dizendo, ó, você foi queimado. Tá? Bom, vai para a razão, tudo isso, a razão diz assim, ó, cadê a evidência que você foi queimado com fogo? Tá? Então eu peço a prova. Pedindo a prova, chega-se a prova para mim, e eu olho e vejo a minha verdade relativa, que era a queimadura com fogo, acabou. Mudou toda a história. Por quê? Porque eu concluí que a evidência que chegou é que eu fui queimado por um líquido, um ácido. Então a história de verdade relativa agora é outra. Eu tenho uma evidência onde a minha consciência vai agora ter as duas informações e concluir. Realmente, queimadura com fogo é de outra forma. Agora você foi queimado com ácido. Então na minha consciência tem as duas informações. Então verdades que precisam de prova é dessa forma. Tá? Por outro lado, existem líderes religiosos, vamos trazer para a nossa realidade, onde eles implantam na mente dos seus fiéis algum tipo de verdade que leva para o caminho da fé. Porém, se os fiéis for parar para raciocinar sobre aquele assunto que está sendo colocado, que o Deus faz tal coisa, que Deus te dá isso, que Deus te dá aquilo, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você colocar isso, a razão, ela vai dizer assim, que dê as evidências. Onde estão as evidências para que isso seja uma verdade? E dessa forma, os líderes religiosos muitas vezes implantam e deixam para que Deus resolva. Mas Deus não vai resolver. Porque essa é uma situação nossa. Quando Ele nos criou, né, nos constituiu lá atrás com a capacidade de fazer esse tipo de escolha. Fazer esse tipo de trabalho em nossa mente para a gente poder encontrar a verdade. É nós que temos que fazer isso. Implantar fé na mente das pessoas é fácil. E provar essa fé? Nós vamos ver para frente que a fé precisa de prova. Ela não é algo que está por aí, eu posso imaginar e pronto, é minha fé. Não, isso não é fé. Fé precisa de evidências. Mas isso a gente vai ver depois. Bem, no nosso caso, como seres humanos, nós somos dotados de uma consciência, né? A nossa consciência, ela é quântica. As informações que estão em nós, elas são desde quando o Criador resolveu criar, sentiu o desejo de criar, e aí ele colocou a sua ideia em prática, né? Houve-se os mundos, as luzes foram se criando, criou-se mundos, dos quais nós estamos aqui, nesse plano, né? Aqui nós temos pouca luz,
Aqui nós precisamos de evoluir para ir ganhando luz e crescendo em conhecimento, expandindo a nossa consciência. Então a consciência ela é quântica, é algo que está para nós trabalharmos ela, para ela se expandir, tá? Porque quando o Criador nos criou, Ele nos implantou dentro de nós um programa. Esse programa, ele tem que ser trabalhado, e muitas coisas dele nós precisamos buscar para fazer ele trabalhar mais. Vamos imaginar o seu celular aí. Quando você comprou o seu celular, alguns programas, alguns aplicativos vieram nele. Porém, a partir do momento que você vai trabalhando, você vai vendo a necessidade de ter que baixar outros aplicativos. E é isso que acontece conosco. Nós temos que buscar na nuvem algo que está lá para nós, à disposição nossa. Lembra do vídeo que a gente falou, onde a gente deu o exemplo de quanto mais expandida a consciência, mais conhecimento você vai adquirindo? É isso que está aí. Para a gente finalizar a aula das verdades, eu tenho aqui um exemplo, né? Tem uma frase: negar a existência da verdade é confirmar-lhe a existência. Então não tem como a gente negar a verdade. Só que nós, como seres humanos, cada um de nós temos a nossa verdade relativa. Então nós temos que entender que existe a verdade absoluta, que é a verdade de Deus, mas existe nos seres humanos uma verdade para cada um, conforme aquilo que ele aprendeu na sua vida. Desde criancinha foram colocando ideias, ele foi formando a sua personalidade, e essa formação de personalidade traz para ele a sua verdade, tá? Nós temos esse exemplo aqui do nosso bonequinho X, o nosso iniciado, né? Aquele que está fazendo as aulas na Universidade X. O que acontece aqui? Esse exemplo aqui, ele está aí na internet, talvez você já tenha recebido, mas eu coloquei aqui de novo para a gente embasar a nossa aula nele. O que acontece? Esse ponto de vista, né, porque tudo depende do ponto de vista, por isso existem as verdades relativas para cada um. Nesse caso, ele está olhando e vendo um círculo, né? Aqui, ele está vendo um círculo. Então, ele sai falando por aí que a situação é um círculo. Porém, se a gente tivesse um outro, né, um outro cidadãozinho aqui, aluno também, né, professor, alguém que está vendo uma determinada situação, ele vai olhar, né, e vai dizer que é um cilindro, né, um cubo. E o que acontece agora com o terceiro? O terceiro está aqui, também vai olhar o objeto, mas ele vai ver um retângulo. Tem alguém errado aqui? Porque ele está no ponto de vista, em um ângulo onde ele está vendo a situação daquele jeito. Nós temos os 4 evangelhos, que cada um tem a sua narrativa. Por quê? Porque cada um dos evangelistas estavam vendo a situação do seu ponto de vista. Então algumas coisas podem ter divergência por causa do ponto de vista humano. Nessa situação aqui, não tem como cobrar de nenhum desses aqui que eles estão errados. Eles estão certos conforme o seu ponto de vista, conforme a sua verdade relativa. Porém, nós temos aqui o Criador. A verdade do Criador é a verdade absoluta, porque ele é onisciente, tá? Onisciente. Sendo onisciente, ele vê de todos os ângulos.
Ele vendo de todos os ângulos, ele vê o objeto como um todo. Ele vê a tua vida como um todo. Ele não vê a tua vida apenas como teu chefe te vê, ou apenas como tua esposa te vê, teus filhos, ou como você se vê. Ele vê ela como um todo. Ele vê a escolha que você fez como um todo. Cada um vai ser julgado conforme aquilo que conhece, conforme a verdade que ele conhece. No nosso exemplo, cada pessoa dessa está vendo de uma forma. Porém, ela está dizendo a realidade. Ela está dizendo o que ela está vendo. Essa vê um círculo e está falando que vê um círculo. Então o Criador não vai cobrar dela. Está entendendo? Porque nós só seremos cobrados naquilo que sabemos e não fazemos. Por exemplo, se esse que está vendo um círculo saísse por aí falando que estava vendo um quadrado, ele seria cobrado por isso. Porque ele tinha uma informação, a consciência dizia para ele, isso não é um quadrado, mas ele continuava dizendo que era um quadrado. Então, nesse caso, ele seria punido por isso, tá? Porque isso é um erro. O que era certo era o círculo, ele estava vendo um círculo, por que ele falava que era quadrado? Da mesma forma, os outros também. Se esse falasse, eu estou vendo um triângulo, tá errado. Vai ser cobrado porque você estava vendo um cilindro e está falando que é um triângulo. Você que estuda, que lê, que assiste, que acompanha nossas aulas, você já deve ter tido esse confronto dentro da sua mente. E às vezes se perguntou, eu conheço alguém que sabe mais do que eu. Mas, se ele sabe mais, deixa com ele. Porque ele vai ter que viver aquilo tudo que ele sabe. Tá? Quanto mais privilégio, mais responsabilidade. Então, se ele conhece mais, ele vai ser cobrado mais acima daquilo. Nesse caso aqui, se a pessoa está vendo o retângulo e está falando que está vendo o retângulo, ela está certa. Então, a verdade é relativa para o ser humano. Ela é absoluta para Deus. Na questão do ser humano, quando ele faz algo para o bem, tá? O bem maior, o que acontece? Ele está na verdade absoluta. Se ele falou que isso é um círculo, ele fez algo para o bem. Por quê? Porque ele não mentiu. Ele disse a verdade. Dentro da percepção dele, dentro do ponto de vista dele. Tá? Agora, se ele falou que é um quadrado, ele causou um mal. Ele pode prejudicar alguém que vai confiar nele que isso é um quadrado, porém não é um quadrado. Pessoas podem ser o seu seguidor, saindo por aí dizendo que é quadrado, 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 e não é quadrado. Ele é o grande causador do erro dos seus seguidores. Nesse caso, apaga-se o quadrado, corrija-se, fale a verdade, faça o bem, e você estará dentro da verdade do Criador. É simples. Bem, então a gente finaliza as aulas sobre a verdade. Vamos entrar num outro tema que vai nos levar também a vir consultar alguma coisa sobre as verdades. Mas isso fica para a próxima.